Graça e paz, queridos do Senhor, bem-vindos ao nosso encontro semanal. A lição de hoje traz como título Corpo Humano, lugar onde se abriga a vida. O texto bíblico está na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 12, na verdade é o capítulo todo, mas eu vou ler apenas um versículo para a gente ganhar tempo, que é o versículo de número 12. Que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, palavra do Senhor. Nós temos três objetivos hoje. O primeiro é compreender que o corpo humano foi projetado por Deus de forma perfeita. Segundo, é se conscientizar que o Salvador, o nosso exemplo maior no transcurso do seu ministério terreno, esteve condicionado às limitações impostas ao corpo e a todas elas sobrepujou. E o terceiro e último objetivo nosso é mortificar as atitudes e ações carnais, oferecendo o corpo como completo sacrifício no altar de Deus. Pois bem, queridos, o ente humano representa o que há de melhor e diferenciado na criação de Deus. Davi, o grande rei de Israel, louvou ao Senhor ao descrever o modo como fora criado. Ele disse assim, irmãos: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabes muito bem. Queridos, o nosso corpo é um projeto perfeito, executado pelas mãos do Altíssimo. Mas toda a humanidade, nós sabemos disso perfeitamente, caiu em pecado perante o Criador após a queda dos nossos primeiros pais. Ainda assim, mesmo com a queda do homem, mesmo nascendo o homem com a natureza pecaminosa, o corpo humano é excelso e extraordinário. A prova disso está no fato de o Senhor Jesus ter vindo a este mundo na forma humana, queridos. Ele possuía um corpo como o nosso. O Salvador, ele nos honrou participando da nossa natureza. Como bem escreveu o autor a carta aos Hebreus, ele disse: os dias de Jesus entre os homens foram os dias da sua carne. Hebreus 5, versículo de número 7. Aí nós temos a dimensão física, biológica do corpo humano. Querido, o corpo humano, ele foi modelado por Deus a partir do pó da terra em uma ação singular e instantânea, ou seja, sem passar por qualquer processo evolutivo. Ele é constituído de inúmeras células que formam tecidos, órgãos e sistemas. O nosso corpo é uma máquina perfeita, meu irmão. Pele, músculos, nervos e ossos funcionam de um modo maravilhosamente integrado. É o que diz primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 14 ao 20, que diz: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas, agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo só. Ah, meu irmão. Aí nós temos também a inteligência e a complexidade do cérebro humano. O cérebro humano, ele processa, meu irmão, uma quantidade incrível de informações. Ele identifica cores, sons,
formas, detecta condição de temperatura e pensamentos, processa mais de 1 milhão de mensagens por segundo, tem uma infinita capacidade de memorização. O cérebro humano é tido como a máquina mais complexa de que se tem conhecimento, não apenas complexas, mas também a mais importante. Afinal, o cérebro define quem somos, o que desejamos e pelo que nós lutamos. É a matriz de todo o sistema nervoso, pois abriga na sua extensão a memória, a consciência e as emoções, os pensamentos também e as lembranças. Outro ponto a se destacar entre as capacidades do cérebro é a forte interpretação e identificação que possui com o mundo que o cerca. Esse é o cérebro humano, algo extraordinário. Aí nós temos a composição do corpo humano, meu irmão. O corpo humano é composto de um conjunto de sistemas que trabalham de maneira coordenada. E nós podemos destacar, os digestório, cardiovascular, endócrino, o imunológico, linfático, muscular, reprodutor, esquelético, respiratório, excretório, nervo, tegumentar, urinário e sensorial. Irmãos amados, dentre as incontáveis funções, composições corporais, nós podemos destacar também 20 mil pelos distribuídos pelo sistema auditivo para captar as múltiplas variações de sons. Cara, isso é sensacional. A capacidade, irmãos, da mandíbula suportar 18 quilos de pressão. Os 10 mil nervos e terminações nervosas meticulosamente distribuídos ao longo do corpo. Os 3.550 poros presentes em cada 2,5 centímetros quadrados de pele. Os 20 milhões de poros espalhados pelo intestino, irmãos, para absorção de nutrientes. Os 300 milhões de alvéolos pulmonares que inspiram 10.800 litros de ar por dia. Rapaz, o salmista, meu irmão, tinha razão. Fomos criados de um modo terrível e maravilhoso, cara. Você pode glorificar a Deus por isso. Aleluia. Aí nós vamos ver agora o corpo físico do Salvador, meu irmão. Jesus, ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo no útero de Maria. Quem fala isso aí não sou eu. É Mateus capítulo 1, versículo 20 e Lucas capítulo 1, versículo 35. Tendo ele recebido um corpo carnal, ele esteve sujeito às limitações físicas impostas aos homens. O texto bíblico nos faz saber que o Filho de Deus, dentre muitas emoções e sensações humanas, ele teve sede, João 19, ele teve fome, Mateus 21, ele cansou-se, João capítulo 4, ele alegrou-se, Lucas capítulo 10, ele entristeceu-se, irmãos, Mateus 26, ele amou, João capítulo 11, ele compadeceu-se, Mateus capítulo 9, ele maravilhou-se, Lucas 11, meu irmão, e também, como humano, ele indignou-se, Marcos capítulo 3, versículo 5, meu irmão, aí nós temos a união hipostática. O termo união hipostática é utilizado para definir a doutrina que Jesus é uma só pessoa, mas com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Ou seja, ele é 100%, ou foi 100% Deus e foi 100% homem. Essa doutrina, ela também afirma que
que essas duas naturezas coexistem, mas elas não se misturam. Agora presta atenção no que eu vou falar, porque isso é uma doutrina muito difícil, né? E às vezes perde-se muito tempo querendo entender, e aí tem muitos que ficam frustrados por não entender a doutrina. Mas se você não entendeu, irmãos, apenas entenda o seguinte, ou saiba o seguinte, que essa doutrina, ela quer dizer que Jesus foi 100% Deus e 100% humano. Ponto. Agora, a união hipostática também é conhecida como união mística. Sabe por quê? Porque é um mistério, meu irmão. É impossível para a mente humana compreender totalmente os mistérios de Deus. Nós, como seres finitos, não devemos supor que podemos compreender um Deus que é infinito. O apóstolo Paulo, ele compreendeu bem a limitação da mente humana. Ele disse: agora, pois vemos apenas o reflexo obscuro, como em espelho, mas então o veremos face a face. Agora, conheço em partes, então conhecerei plenamente da forma como eu sou plenamente conhecido. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. E aí nós temos também, né, a questão de Jesus e o seu ministério terreno, irmãos. O Salvador, no transcurso do seu ministério terreno, ele empreendeu e sofreu ações no corpo que recebeu do Pai. A Bíblia diz que ele curou pessoas, que ele andou por vilas, aldeias, fazendo o bem. Ele abriu a sua boca para ensinar, para ministrar, cura às pessoas. Ele abriu seus ouvidos ao clamor dos necessitados. Ele ressuscitou dos mortos, e graças a Deus por isso. Ele recebeu uma coroa de espinho em sua fronte. Teve o lado do seu corpo perfurado por uma lança. Recebeu açoites e também foi crucificado. Aí nós temos as regras bíblicas para o corpo, que diz o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia. Cara, olha só isso. Essa expressão, homem exterior, utilizada pelo apóstolo Paulo, é uma clara referência ao presente dado por Deus aos homens. O quê? O corpo, meu irmão. O corpo é a ferramenta que nos permite interagir com a dimensão terrena da existência. É nosso dever, portanto, mantê-lo como saudável, utilizando-o apenas para o bem, utilizando-o apenas para o Senhor, não para atos imorais. E aí tem duas passagens bíblicas que enfatizam o dever de nós cuidarmos do nosso corpo. Primeiro, Paulo fala assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Cara, eu preciso cuidar do meu corpo, assim como você precisa cuidar do seu. Sabe por quê? Porque esse corpo aqui e o seu é templo do Espírito Santo de Deus. O que isso significa? Bom, a Bíblia diz que o corpo do crente ele é templo, meu irmão, do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo mora dentro de cada pessoa salva. Então, Deus está dentro de mim, assim como Deus está dentro de você. Um templo é um lugar sagrado, amados. Por isso o corpo merece respeito e cuidado. Quando alguém se converte, recebe o Espírito Santo dentro de si, que o convence, que dá fé, que o ajuda a entender a palavra de Deus. Agora, essa pessoa é dedicada a Deus, não ao pecado. Assim como o templo era dedicado ao serviço de Deus no Antigo Testamento, a vida do crente, meu irmão, é dedicada
dedique exclusivamente a servir a Jesus Cristo. Isso inclui tudo em sua vida, até o seu corpo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e o 17 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, aleluia, meu irmão, e que o Espírito de Deus habita em vós? 17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Esse texto explica que o corpo do crente é o santuário, ou o templo do Espírito Santo de Deus. Irmãos, que privilégio, meu irmão, que honra sermos nós moradas do Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. No Antigo Testamento, o santuário, ele era um lugar sagrado, né? Um lugar onde Deus abençoava com a sua presença. Isso significa, meu irmão, que a cada segundo da nossa vida, minuto, horas, semanas, dias, meses e anos, nós estamos sendo abençoados. Por exemplo, você aí agora está sendo abençoado, não porque recebeu algo material, mas porque você é santuário de Deus. Deus está te abençoando com a presença dele. Meu irmão, isso é demais, isso é fantástico, isso é maravilhoso. O corpo do cristão é sagrado, porque Deus está presente com ele. E quem atenta contra o corpo do crente, né, contra a sua vida, irmãos, atenta contra o próprio Deus. Agora, ser templo do Espírito Santo implica em responsabilidade. O crente deve tratar o seu corpo com respeito. Pecar contra o corpo é profanar o templo de Deus, meu irmão. Era o que os filhos de Eli, né, Hofni e Finéias faziam, se prostituíam no templo. Ou seja, eles profanaram o templo do Senhor e o juízo de Deus veio sobre eles. Nós precisamos, irmãos, nos guardar em santidade para a vinda do Senhor. Porque se nós pecarmos contra esse corpo aqui, nós estamos profanando o templo de Deus. Olha o que diz Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18 e 20. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, meu irmão. Então veja, né, o corpo do cristão pertence a Deus. Poxa vida, irmãos, que texto belíssimo. Por isso nós devemos o quê? Respeitar. E esse respeito pelo corpo está diretamente ligado com evitar a imoralidade sexual. A imoralidade sexual é pecado contra o próprio corpo. O corpo que deve ser guardado puro, irmãos. O corpo do cristão pertence a Deus e não deve ser profanado com práticas erradas. Segundo cuidado com o corpo, a palavra de Deus diz assim, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja, Efésios 5, 29. E é uma verdade, ninguém em pleno juízo odeia a si mesmo. Por mais deformado que esteja, o que a pessoa faz? Alimenta, sustenta, procura cuidar de si mesmo com carinho, com atenção, é diligente em suprir todas as suas necessidades, né, como alimento, roupa e etc. Ou seja, ninguém odeia
a sua própria carne. Então, diante disso, nos resta o quê? Valorizar a vida, meu irmão. Valorize a sua vida no nome de Jesus. E aqui eu tenho 10 lições para você ser abençoado. Primeiro, fique em paz com o seu passado. Só assim você poderá se concentrar no presente. Nós não podemos mudar o que já passou, meu irmão, mas podemos aproveitar o nosso aprendizado com os nossos erros e acertos para viver melhor a vida presente e estar mais preparados para o que vem pela frente. Segunda lição: não se importe com o que os outros pensam de você. Vou repetir, não se importe com o que os outros pensam de você. Quem calça os seus sapatos e anda com eles é você, meu irmão. Então, por isso, faça aquilo que acredita ser melhor para a sua vida. Terceiro, o tempo cura tudo. Tenha paciência, dê tempo ao tempo. Quarta lição, nunca compare a sua vida com a dos outros e nem os seus resultados com os resultados dos outros. Primeiro, porque você não conhece a trajetória de ninguém a fundo como conhece a sua. Não julgue os outros, não se compare e nem se cobre tanto, meu irmão. Pense apenas que as pessoas têm pontos de partidas diferentes e que seguem caminhos diferentes, cada um ao seu tempo. A quinta lição: não pense muito, não fique parado, meu irmão, pensando demais nas coisas que aconteceram ou no que deve fazer. Não se deixe paralisar pela dúvida. As coisas, elas acontecem, escute isso, quando menos se espera, e ainda mais as de Deus. Quando menos se espera que as coisas, elas acontecem. Sexta lição sobre a vida: ninguém, mas além de você, é responsável pela sua felicidade. Vai ser feliz, meu irmão. Sétima lição: você não pode controlar tudo e nem é responsável por todos os problemas do mundo. Não se cobre tanto, não se culpe tanto. Oitava lição: busque a paz, perdoe. Acima de tudo, perdoe-se. A raiva, escute aqui, a raiva não faz bem para ninguém. Aleluia. Nona lição: cuide-se, meu irmão, cuide da sua saúde, se alimente bem, faça caminhada, vá para a academia, ande de bicicleta, faça exercício físico, divirta-se, trabalhe com dedicação, cultive boas, duradouras e sinceras amizades. Décima lição sobre a vida: não fique ansioso. A ansiedade não vai fazer com que nada se resolva mais rápido. Essas são as 10 lições para a sua vida e para a minha vida. Querido, a vida humana é um bem de inestimável valor, cara, que faz parte dos planos de Deus desde a eternidade. O Altíssimo é o Senhor da vida e também da morte. Nele estão a origem e o destino de todos os homens, e por essa razão devemos refletir sobre os ataques, empreendidos contra o corpo. Esse corpo que abriga a vida. E o primeiro ataque é a questão do homicídio, né, irmãos? O Brasil, graças a Deus, teve uma queda de 22% no número de mortes violentas no primeiro semestre desse ano. E quem revela isso é o monitor da violência. Houve aí, 21.289 assassinatos nos primeiros meses deste ano, comparado ao ano de 2018, que foi 27.371. Mas mesmo assim, apesar da queda, ainda, irmãos, o homicídio, o número, ele é muito alto. Muito alto. Nós temos em Êxodo, se não me falha a memória, 20:13, ali nós temos o mandamento que ordena a preservação da vida. Dom de Deus
que ninguém tem o direito de extinguir. Gênesis 9:6 também. As palavras foram ditas com o intuito de causar impacto e notabilidade. A imagem de Deus ainda está no homem, rapaz. O pecado não o destruiu completamente, graças a Deus por isso. Deus dá mais valor ao ser humano do que qualquer outra criatura viva. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele possui a sua imagem. Outro é a questão do suicídio, meu irmão. Como tem crescido o número de pastores e obreiros que têm tirado a sua própria vida. É impressionante. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentam o suicídio a cada ano. A tentativa prévia é o fator de risco mais importante para o suicídio na população geral. O suicídio é a segunda principal causa entre jovens com idade, de jovens com idade de 15 a 29 anos. 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. Ingestão de pesticidas, enforcamentos e armas de fogo estão entre os métodos mais comuns de suicídio em nível global. Irmãos, um suicídio a cada 30 segundos. Cada suicídio é uma tragédia que afeta famílias, comunidades e países inteiros e tem efeito duradouro sobre as pessoas que são deixadas para trás. O suicídio é o ato intencional de tirar a própria vida. O indivíduo busca na morte uma maneira de fugir daquilo que o oprime. Quem acredita que o suicídio será a melhor solução para o seu sofrimento é porque não conhece Deus. É porque se esqueceu de Deus. Porque Deus, irmãos, é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu vou repetir, irmãos, quem acredita que o suicídio será a melhor solução para o seu sofrimento é porque se esqueceu de Deus. Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Está angustiado? Busque o Senhor Jesus. Está angustiado, meu irmão? Se derrame aos pés de Cristo. Está angustiado, com a alma em angústia, meu irmão? Entre numa igreja evangélica, meu irmão, peça oração, converse com Deus e você vai ver o resultado disso. Aí nós temos também a mutilação, meu irmão. Mutilar tem o sentido de desfigurar o modelo original. A Bíblia proíbe isso, Levítico 19:28. Sabe por quê? Porque a desfiguração do corpo implica em desonra a Deus, cuja imagem, o ser humano foi criado. Muitos acreditam que para serem felizes precisam modificar suas silhuetas. E para isso, meu irmão, se submetem a procedimentos cirúrgicos desnecessários. Alimentam-se de forma inadequada. Exauram os seus corpos em busca de um ideal de beleza inalcançável, Esse ideal proposto aí pela mídia, pela televisão, pelas revistas. E eu costumo dizer que o padrão, irmão, de beleza do cristão é Gálatas. Amoroso, longânimo, temperado, fé. Esse é o padrão de beleza do cristão. Isso não se vê pelo exterior. Isso está no interior do homem. E a estes, irmãos, fica a exortação do apóstolo Paulo, Esses que estão se mutilando. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo
é útil. 1 Coríntios 10, 23. Ou então, 1 Coríntios 14, 40. Faça tudo com ordem e decência. Meu irmão, eu quero concluir essa lição dizendo o seguinte: assim como cuidamos da nossa vida espiritual, devemos cuidar das nossas emoções e também do nosso corpo, feito pelas mãos do nosso Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertencem a Deus, e que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.